Você fazia o que lá em São Paulo? A gente era diretor de empresa, de marketing, trabalhava em emissora de televisão. Meu marido era diretor comercial de uma emissora de televisão, depois de uma empresa de marketing esportivo. Gente, ela participou de todo o perrengue ao vivo aqui. Antes da gente começar a arrumar a câmera, não sei o quê. Ela falou assim, eu sei o que é isso, porque eu já trabalhei em televisão, sei como televisão, evento. Então, trabalhava com evento esportivo muito grande. Eu era diretora de marketing de empresa, trabalhei com TI. Né? Fui diretora de marketing de empresa de TI. Então, assim, essa parte tecnológica eu gosto muito também. Era uma loucura a vida também, né? Lá a gente não vivia, a gente só trabalhava, ganhava bem. Então, quando a gente decide fazer a mudança para cá, a gente deixa muita coisa para trás. Então, eu morava numa bela casa, tinha aquela toda mordomia, porque a gente já era diretor de empresa, já estava num nível legal da carreira. E vocês estando desse jeito lá, vocês não estavam felizes e queriam algo novo? São Paulo, a violência, aquela coisa do medo de você chegar em casa, o filho ficava o dia inteiro dentro de casa porque não pode brincar na rua. Faltava alguma coisa pra gente, assim, e não era questão financeira só, era questão de, não sei, a gente se sentia meio preso, meio limitado em São Paulo. Sim, muita gente relata isso, que apesar de você, tem gente que consegue alcançar patamares, ter coisas financeiras legais, mas se sente preso porque vive, né, com medo, aprisionado, com medo de assalto. Em São Paulo é muito comum, né, infelizmente. A gente chegava em casa, tinha que dar volta no quarteirão, sabe, você não pode ter uma casa legal, não pode ter nada legal, e assim, as pessoas acham que você é rico, milionário, porque você tem um pouquinho a mais. Muito complicado. E aí a gente começou a decidir essa mudança de para onde vai. O Oswaldo, meu marido, não, vamos para Orlando. Eu falei, tudo bem, só não pode ser frio. Porque eu já tinha morado, quando jovem, na Europa. Fui fazer mochilão e fiquei na Alemanha 1 ano. Fui para Londres, não consegui entrar em Londres com 20 anos. E aí eu tinha uma amiga que morava em Munique, na Alemanha. E Munique, se você olhar o mapa da Europa, ele é totalmente central. Então eu acabei ficando lá com ela. E foi ótimo, mas assim, moleca, fui trabalhar, servia café. Então eu já tinha esse desejo de morar fora, de saber que o Brasil não era mais o meu lugar. E não gostava de frio, porque na Alemanha era muito frio, nevava. Eu fui embora de lá por conta do frio. Então não adianta me convidar para ir para Boston, Nova York, New Jersey. Não, eu gosto de sol, eu gosto de calor, apesar daqui ser muito calor. E aí a gente veio... quando a gente decidiu fazer a mudança, a gente falou, o que a gente vai fazer nos Estados Unidos? Porque marketing é o que mais tem nesse país, né? Sim. A gente não era a última bolacha do pacote. Então, a gente começou a pensar no que empreender aqui. E aí, uma prima minha, que depois veio a ser minha sócia lá no Brasil, a Cláudia, deve estar assistindo, ela falou, Mari, liga a televisão. E aí, estava passando, na época, no Jornal Nacional, uma reportagem sobre uma franquia de sobrancelha. Aí eu olhei e falei assim, nossa, isso do ponto de vista de produto, de marketing, é sensacional. Porque eles embalaram de uma forma... na minha época, a gente fazia sobrancelha no meio do salão, sabe? Então, assim, era um consultório de sobrancelha. Eu falei, pô, isso aqui nos Estados Unidos pode ser interessante. E aí foi quando a gente começou a fazer essas pesquisas. Aí a gente alugou o carro, veio subindo de Miami até aqui, parando nos salões. Assim, pô, mas esse serviço não tem aqui. Era tudo depilação de sobrancelha. Eu nem sabia onde era a sobrancelha na época. Que era, imagina, executiva. A gente acabou comprando uma franquia deles, na verdade, sendo o primeiro franqueado deles no Brasil. Olha só. Hoje eles têm 450 lojas no Brasil. Legal. A gente comprou a primeira. E aí a gente... Você pode falar o nome? Posso, Espada Sobrancelhas. Ah, tá. Famoso. E a gente abriu a primeira em São Paulo, no Morumbi. Foi um sucesso. Fazia fila na porta. Os donos não acreditavam, porque era muito sucesso. A mulherada vinha, porque o nome era muito bom. Né? Espada Sobrancelhas. Não existia na época isso, ó, quase 15 anos atrás. Virou um conceito, né? Exato. E aí a gente, quando eles eram em 2 donos, a gente falou, bom, a gente quer levar essa marca para os Estados Unidos. Não, vamos, mas tem que comprar a segunda. E a gente abriu a segunda no Campo Belo, em São Paulo. Também foi um sucesso. Sabe o que você falou? Assim, me veio um insight na cabeça. Porque a sobrancelha, você fazia no salão, e aí você se pergunta, mas por que abrir um negócio só de sobrancelha? Eu olhando com o meu lado empreendedora. Quando você vai num salão e faz o cabelo, você não dá atenção devida para aquele negócio. Então... Pensando nisso, hoje tem de cílio, hoje tem de sobrancelha, hoje tem só de unha. Porque aí você consegue dar atenção devida a cada setor, melhorar aquele setor
né? Inventar coisas novas para ele. E hoje virou uma franquia com um monte de... Que legal, achei fantástico. E eu era, como executiva, eu ia no salão, eu odiava ficar muitas horas no salão. Né? Porque a gente... Tempo, em São Paulo, aquela... Então, se eu ficasse 4 horas no salão, não existia pra mim. Então, eu gostava de resolver o que eu tinha pra fazer e sair. Então, eu ia fazer a unha num lugar. Muitas vezes o dono do salão não gostava, porque você ia lá gastar, entre aspas, pouco dinheiro, não é? Não é assim que acontece? Exatamente. E assim, o pessoal enlouqueceu, porque na época tinha serviço de... Hoje é moda falar em sobrancelha lamination aqui nos Estados Unidos. A gente falava em alisamento de sobrancelha. Isso não tinha. E super funciona para sobrancelha. Sim, pintar a sobrancelha, fazer rena. Isso há 15 anos atrás. Realmente eles inovaram no mercado da sobrancelha. E a gente teve a visão, junto com eles, de ser o primeiro. E aí a gente acabou aprendendo muito nesse processo com eles. Aí a gente fez o convite para trazer a marca para cá. Então a ideia principal no início era ser um master franquia. Foi como saiu a mudança do marketing para a beleza. Que aí o pessoal que está ouvindo vai entender onde nós vamos chegar. Aí a gente veio com a ideia de montar a marca aqui. No meio do caminho, eles começaram a crescer muito no Brasil. E aí decidiram não fazer a mudança naquele momento, ou fazer a entrada internacional. Eles não se sentiam preparados, porque eles tinham acabado de vender 300 unidades e não tinha aberto ainda. Então, eles tinham que dar apoio para esses franqueados no Brasil. E aí, eles acabaram que, então a gente não vai mais com a marca. Eu tinha 2 spas deles no Brasil e um ponto alugado aqui nos Estados Unidos. E aqui, quando você, principalmente há 10, 15 anos atrás, a gente alugou por 5 anos. Sim. E não tem quebra de contrato. Aí a gente olhou um pro outro, e a minha prima também na época falou assim, não vou, tinha acabado de casar. Ficou eu e meu marido com o lugar alugado, e a gente, o que nós vamos fazer? Bom, a gente aprendeu muito, né? Vamos fazer a nossa. E aí a família inteira era de marketing. Aí a gente decidiu abrir um spa nosso, que ele tá aí até hoje. Ele não é mais meu, mas ele já tem 10 anos, chama Ipanema. Ipanema Brows and Waxing, porque a gente decidiu agregar a depilação. Porque todo mundo que a gente falava de sobrancelha, e o Brazilian Waxing? Esse negócio deve dar dinheiro, né? Aí a gente agregou a depilação, foi um sucesso. É na Conroy, aqui em Orlando, tá lá até hoje. Legal. E as americanas se apaixonaram pelo serviço. Elas amam, né? Elas amam. Elas amam as brasileiras prestando serviço. Com o passar do tempo, a Ipanema, ela começou a ficar conhecida em Orlando. E as pessoas começaram a ligar para pedir treinamento. Você treina, você ensina. E a gente começou a ensinar as pessoas na sobrancelha e na Brasília. Aí a gente abriu um centro de treinamento. Do centro de treinamento, a gente entendeu que a gente não podia licenciar as pessoas. Então, a gente só podia treinar quem já tinha licença, por lei aqui. Por lei, quase todo mundo que tem uma profissão técnica aqui precisa de uma licença. Isso a gente está falando do encanador, do eletricista, da esteticista. Aí a gente começou um processo junto ao Departamento de Educação para poder licenciar. Na época não tinha escola brasileira, né, aqui em Orlando. Esse processo demorou, ele foi árduo, a gente teve alguns problemas, teve gente que infelizmente não ajudou. E aí demorou-se quase, eu diria, de 3 a 4 anos para a gente conseguir a nossa licença no Departamento de Educação. Do Departamento de Educação você vai para o board, que é no Brasil, como se fosse o conselho das esteticistas, digamos assim. E vocês tinham curso do que nessa época? Você tem os cursos, quem define é o Estado. Então, são os mesmos cursos, todas as escolas do Estado. Então, é o de estética, que aqui se chama Facial Specialist. Um que se chama Full Specialist, que entra a estética e a unha. O Barber e o Cosmetology. O barbeiro e a cosmetologista, que aqui, ela não é só cabeleireira. É uma coisa boa, mas é uma coisa diferente para o brasileiro, porque no brasileiro a gente tem a figura só do cabeleireiro. Aqui a cabeleireira ela tem que fazer a pele e a unha também. Sim. Tá mais parecido com o barbeiro do que com o cosmetologista, no caso do brasileiro. Porque a gente tem muito brasileiro que é só cabeleireiro. Só cabeleireiro. Aí as pessoas não entendem, às vezes, que o barbeiro não é só barbeiro aqui. Mas, enfim. O barbeiro precisa saber outras coisas. Ele precisa ter a questão da barba, do shaving. Mas ele pode ser só barbeiro aqui e trabalhar num salão feminino tranquilamente. Ele não precisaria fazer a prova de pele e de unha. Né?
Tá. Então, esses cursos eles são regulados pelo Estado. Tá. Então, naquela época foi difícil, eles demoraram 3 anos para tirar uma licença. A gente sabe que o negócio de licença aqui é terrível, né? São vários requisitos, várias coisas, vários pagamentos, várias dores de cabeça para você conseguir uma licença do Estado, para ter algo funcionando. Mas aí vocês conseguiram. Mas voltando um pouquinho lá na sua história quando você chegou. Você não conhecia ninguém aqui. E como que foi? Como que você alugou casa? Com quem que você falou? Como que foi? Porque a gente fica pensando, né? Chegando aqui, conhecendo alguém já é difícil. Sem conhecer, acho que fica mais difícil ainda. Ou às vezes também tem outro lado que também você vai na sua intuição, né? Como foi isso pra você? Olha, curiosamente, a gente teve um rapaz, o nome dele é Luciano. Ele morava aqui e ele tinha um trabalho muito parecido. Lá atrás não se falava em blog, mas ele tinha um site. Olha. E a gente meu marido começou a falar com ele, entrar em contato com ele. Tinha um site onde ele dava dicas. Exatamente. Que legal. E aí ele se colocou à disposição para fazer essa recepção dos imigrantes. Falar inglês de quando você chega aqui é completamente diferente de quando você mora aqui. Então você vai para um telefone e você vai falar, meu Deus do céu, ela tá falando grego comigo. Mas é difícil, mas me virava ok. Mas e aí você tava fácil. com o bebê novinho. Como que você fez também essa parte? O bebê, ele ficou bastante em casa, mas logo que a gente abriu depois o salão, o spa, ele foi para uma babá brasileira, que também foi uma santa na nossa vida, a Márcia. E aí a gente foi morar no Metroeste, que é um bairro que tem muito brasileiro. Agora já se espalhou um pouco, mas na época que a gente chegou, o Metroeste era o bairro que tinha a maior comunidade brasileira. Isso ajudou muito. Tinha, nunca vou esquecer, tinha um supermercado brasileiro e a dona do supermercado, a Beth, ela fazia comida. Então ela fazia arroz, feijão, carne. Então assim, ele ficava na babá brasileira e tinha comida brasileira. Olha só, foi uma sorte. Você indica, então você dá essa dica para quem tá chegando ir para a comunidade, porque tem muita gente assim que no começo fica influenciado e acha que está perto de brasileiro. A gente tem que ter cuidado, é claro, mas eu acho que ajuda, querendo ou não, acaba ajudando, né? Ajuda muito. Eu coloquei ele depois, com 4 anos, ele foi para uma escolinha. Sim. Né? E a diferença é enorme. E a gente, brasileiro, a gente não está preparado logo que a gente chega. Porque a escola americana, eles não põem a mão no seu filho. Né? Então, o Luca ia para a escola, chegava com o nariz sujo. Eu falei, we cannot touch. E a babá brasileira, ela tem aquele cuidado que a gente brasileiro tem com os filhos. Né? Eles não têm, não é igual, não adianta. Depois, com o tempo, a gente acostuma, mas no começo a gente não está preparado para deixar uma criança, às vezes, logo de cara, né? A comida, principalmente. Eu lembro que o Lucas só comia comidinha feita, sopinha da vovó. Primeiro dia eu falei assim, não tem comida, não sabia nem cozinhar direito. Eu peguei uma lasanha congelada, o menino quase morreu, né? Passou mal. Gente, então, isso eu sofro tanto aqui, porque assim, ó, pra você entrar dentro da escola, tem que marcar appointment, tem que não sei o que lá, pra você falar com o professor, você tem que escrever uma carta, né? Lógico, tô brincando, mas é diferente. Muito difícil. Os meus filhos que estão acostumados aqui em casa, comem, né, comidinha e tal, quando eles chamam, mãe, aquela comida da escola é muito ruim. É pizza, hambúrguer, Não dá. é coisa pronta, né? Então, essa parte é ruim, as crianças acabam ficando muito tempo na escola, né? Bom, então, eu acordei hoje, acho que eram 15:45 da manhã, para preparar uma lancheira. Quer dizer, uma lancheira que eu digo, para uma criança. Eu imagino quem tem mais. Porque o snack, o almoço, o snack da tarde, tudo feito pela gente. Porque se a gente deixar na mão da escola, é terrível, né? O Luca, ele tá numa charter school, né? Que é outra dica que eu dou. Orlando tá crescendo muito. As escolas estão mudando muito. Né? Então, não é como era 10 anos atrás, todo mundo escola A para todos os lados. Ali onde eu moro, ali no centro mesmo, não downtown, mas eu digo onde tem uma área bem desenvolvida ali perto de Dr. Phillips, o nível das escolas caiu muito. Então, a gente acabou optando por tirar ele da pública e colocar numa charter school. A charter school você também não paga, ela é mantida por entidades, por ONGs, enfim, pela comunidade local. Mas elas são escolas menores, né? Eles usam uniforme, super bonitinho. Então, a escola do Luca tem, por exemplo, 200 alunos. Então, é um pouco mais controlado, né? Uma escola, uma charter. Conseguem dar mais atenção. Não tem transporte. Então, assim, ele entra às 8 da manhã, lá em downtown. Então, a gente dirige quase meia hora para levar o Luca para a escola.
Então, essa é um pouco assim, você tem que ficar muito atento ao bairro onde você vai morar por conta das escolas.